Lucas capítulo 24, e é muito conhecido, no caminho de Emaús. E nós sabemos que no partir do pão, que os olhos foram abertos, mas não foi no partir do pão, foi quando partiu o pão e deu o pão para eles. Lucas 24, Lucas 24, 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele, desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora levantou-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Louvado seja Deus. Aqui no início eles vão contar para Jesus que já era o terceiro dia, ou seja, já era no domingo. Eles já estavam voltando, desacreditado com a promessa, só que Jesus falou que era no terceiro dia. Eles não esperavam. Tem pessoas que é assim, irmão. Eles não esperam o momento de Deus. Ou é do jeito dele, ou então ele vai embora. Tem gente que toma suas próprias decisões, óbvio. Como Jesus falou que eles eram necios, sem entendimento, eram novos, não fazia parte do colégio apostólico, mas eles seguiam para a sua cidade, para a sua casa, em outra direção. E quando eles saíram, eles já tinham ouvido falar das mulheres que chegaram, que foram até o sepulcro. E no sepulcro um anjo apareceu e disse: olha aí, vocês estão procurando aqui alguém que já não está mais aqui, ele já ressuscitou. Ele ouviu essa mensagem das mulheres. E também os apóstolos foram. Ele conta para Jesus esse momento que ele ouviu das mulheres. E os apóstolos foram lá, certificaram, trouxe a notícia do que as mulheres falaram, que era verdade. Mas mesmo assim, eles foram embora, seguiram o seu caminho, triste e desanimado, porque ele colocou toda a sua confiança em Jesus, esperando que era Jesus que ia remir Israel, dentro do seu conceito, dentro do seu entendimento. E Jesus aparece no meio do caminho. Ele é sempre assim. Ele é assim. É no momento que nós estamos sem entendimento, ele vai aparecer. É no momento que nós ainda não entendemos a palavra, ele vai aparecer, porque ele quer revelar para mim e para você. E Jesus perguntou para eles o que era que eles estavam comentando. Qual é a conversa? Qual é o assunto? Eles chegaram a dizer para Jesus: você é um estrangeiro, você não sabe das notícias atuais? E o que fizeram com Jesus, o Nazareno? E Jesus escuta ele, chama eles de nécios, sem entendimento, para crer na palavra.
palavra que ora eles tinham ouvido. Às vezes nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, saímos da porta para lá, já mudamos o entendimento. Não é porque não ouvimos a palavra, ouvimos a palavra, a verdadeira palavra, mas ainda não tem entendimento. E às vezes temos a palavra, mas os olhos não foi aberto. Jesus traz para ele a mensagem. Ele disse aqui, falando que Jesus expunha as escrituras de Moisés, todos os profetas. A palavra faz parte do avivamento. Sem palavra não tem avivamento. Sem as escrituras não tem avivamento. Por isso que as pessoas que não gostam de palavra, de ouvir a palavra, de culto de palavra, de culto de ensino, de escola bíblica dominical, o avivamento custa a chegar. Porque sem palavra o avivamento não é de Deus, não é real. Jesus expunha a palavra. O que aconteceu? Ardia o coração, mas os olhos não tinham sido abertos. Então, o primeiro ponto, para o avivamento chegar na sua vida, nas nossas vidas, precisa de palavra. A exposição da palavra é o suficiente para acender essa lenha aí que está. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que eles constrangeram a Jesus. E constranger é você fazer alguém fazer o que ele não quer. Constranger é você fazer aquilo que você não quer. Alguém lembra de Simão quando carregou a cruz? Constrangeram ele porque ele não queria. Essa cruz não é minha, não sou eu, mas tem que carregar. Então ele constrangeram e disseram: não, você vai ficar aqui, porque é perigoso, andar de noite é perigoso. Mas Jesus, antes disso, a Bíblia diz que Jesus diz assim: ele fez que ia, porque Jesus quer ver a minha e a sua intenção. Se você está entendendo, a palavra mudou a história. Sabe por que ele pediu para Jesus ficar? Por causa da exposição da palavra. Ele ouviu a palavra o suficiente para arder o coração. Que nessa noite os nossos corações venham sair com a chama acesa. Depois da palavra chegou o ponto dele constranger Jesus: entra. Mas eu não quero, eu vou. Não, fique aqui conosco. Entrou, sentaram à mesa. Como ele tinha a palavra, quem vai partir o pão é o Senhor. E o texto diz que ele pegou o pão, todo judeu, tudo come ou bebe, ele agradece a Deus. Ações de graça é uma oração de agradecimento. Então, na hora de partir o pão, ele apresenta, agradece, oração de agradecimento. Ele fez oração agradecendo a Deus. Na oração, o segundo ponto, palavra. O segundo ponto, oração. A palavra, o coração ardia, mas os olhos não estavam abertos. A oração de agradecimento pelo alimento, eles ainda não entendiam. Mas o texto diz que hoje nós estamos aqui para partir o pão. Hoje nós estamos aqui no momento celebrando Ramandarabacá. Talvez hoje aqui nesta noite os seus olhos vão ser abertos no partir do pão e na comunhão, porque existia comunhão, estava a mesa. Não tem avivamento sem comunhão e sem mesa. Jesus partiu o pão, a expectativa, a chama acesa, mas os olhos, irmãos, fitados para Jesus, ele não sabia que era Jesus. Para você que não reconhece, aqui simboliza
o corpo e o sangue. Partiu o pão e o entregou. Tomando-lhe o pão, abençoou, ou seja, deu-lhe graça, oração de graça. E tendo partido, lhe deu. Então, depois do partir o pão, do entregar, os olhos se abriram. Aramanda cantarabacai. Os olhos se abriram, o coração está ardendo, porque tem muitos que estão, mas os olhos estão fechados para as coisas de Deus. Os olhos se abriram e o reconheceram. Você nunca vai reconhecer que isso aqui é espiritual se os seus olhos não estiverem abertos. Enquanto você falta, enquanto você não valoriza, é porque os seus olhos estão fechados. Vem no culto ou escuta a palavra, porque o mês todo é nos preparando para vir para a mesa. O caminho todo, diz aqui o texto, 60 estádios. A caminhada do mês todo, ouvindo a palavra, o caminho todo, Jesus falando conosco. Ó, é doutrina no caminho, é escola bíblica no caminho, é o culto de milagres no caminho, é culto da família, mas vai nos dirigir para a santa ceia do Senhor. Jesus caminhou com ele, conduziu, entrou na casa, sentou na mesa, partiu o pão, entregou para ele, os olhos abriu. E depois que os olhos abriram, o que foi que aconteceu? Aí é o avivamento. E disseram uns aos outros, os dois: porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho falava, quando nos expunha as escrituras? A palavra vai arder. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles. Esse é o avivamento. Era perigoso para Jesus continuar a caminhada, porque já era tarde. Mas depois que o avivamento chega no coração, na mesma hora eles voltaram para Jerusalém. Como é que era perigoso para Jesus andar de noite, e para eles não eram? Para fazer a obra, precisa do avivamento de Deus. Irmão, fica aqui em casa porque o horário é muito tarde. Quando eles entenderam, os olhos se abriram. Na mesma hora, eles voltaram para Jerusalém. Para onde? Aonde estava a igreja. Aonde a igreja estava reunida. Esse é o avivamento. É ir buscar quem se perdeu no caminho. Mas não é para ficar com ele não, é para trazer para Jerusalém. É para trazer para a igreja. Esse é o avivamento. Não é para sair falando de quem se perdeu, mas é ir para lá falar a revelação que Jesus tem sobre as nossas vidas. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te exaltar e bendizer o teu nome. Nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas. Reconhecemos o Espírito Santo como nosso Consolador. Reconhecemos o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, e que criou o homem para o louvor da sua glória. E que nesta noite, nesse momento espiritual, Senhor, nós estamos como igreja reunida. Que o Senhor venha se revelar para as nossas vidas. Ó Deus, que nós venhamos
Nessa noite, a partir daqui, Senhor, viemos voltar para onde não devíamos ter saído. Lá da tua casa, que nós voltamos o desejo e o amor no nosso coração, arder nos nossos corações, o desejo de fazer a tua obra. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Meu coração se alegra de estar aqui nessa noite junto com os irmãos para participar da Santa Ceia do Senhor, amém? E foi na cruz, onde um dia eu vi e meus pecados castigado em Jesus. E foi ali pela fé e que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. E foi na cruz, onde um dia eu vi e meus pecados castigado em Jesus. E foi